coach de saúde, especialista em emagrecimento e metabolismo e também chefe de alimentação viva. Trabalho com emagrecimento pela alimentação viva, vegana e ecológica. Por favor, Will, se apresenta para quem ainda não te conhece. Gente, boa noite. Ju, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente lisonjeado e honrado por poder participar com você dessa live. Meu nome é William Tical, sou médico cirurgião plástico, atualmente em Curitiba, né, por muito tempo, enquanto tiver crianças pequenas. Minha formação foi toda na Universidade Federal do Paraná. Estou na área do explante há 3 anos, ao contrário do que alguns pensam, isso é algo que já vem um pouco antigo, mas é algo, claro, que está se popularizando cada vez mais, com muitas coisas polêmicas, muitas coisas desafiadoras, né? E eu acho que a gente vai poder tecer um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico hoje em dia, que é o explante. Agradeço imensamente mais uma vez o convite. Não sou todas essas Coca-Cola não, que a Ju falou, Sim! mas tenho devagarzinho tentando tratar minhas pacientes com muito carinho. Olha, pode ter certeza que o carinho que a gente tem por vocês é imensurável. Eu vivi na Imensurável. pele esse carinho. Até tem umas pessoas que estão entrando aí, que são pessoas que entraram em contato comigo, que já estão com cirurgia marcada com você. E eu sempre falo para elas que estão em muito boas mãos. Obrigado, Então, Ju, olha, eu vou obrigado mesmo. iniciar puxando esse papo, contando um pouquinho sobre... Eu fiz uma peregrinação, né, com muitos cirurgiões antes de optar pelo Dr. William. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi o fato, assim, dele não fazer mais os implantes de silicone. Eu dei, assim, um privilégio primeiro, porque eu vi os resultados, eu vi muitas fotos, né, no grupo do explante de silicone no Facebook, dos resultados, e eu achei que eram muito bons em relação a outros profissionais. E depois, o que pesou muito foi isso, né? Porque eu sou aí uma defensora da saúde, levanto todas as bandeiras. E isso foi uma coisa que pegou para mim. Você quer falar um pouquinho sobre essa decisão de você trabalhar hoje mais com o explante do que com o implante? Claro, claro, Ju. Isso foi uma decisão que eu tomei no começo do ano, né? De não realizar implantes, não utilizar os implantes em cirurgia estética, né? Eventualmente, eu ainda utilizo os implantes em cirurgias reparadoras. Digo para você que eu ainda tenho 2 pendências, 2 pacientes que já haviam combinado comigo de colocar, que eu prometi ano passado e que por causa da pandemia as cirurgias ainda não se concretizaram. Até elas me vieram e falaram, doutor, e a nossa cirurgia, o senhor não vai mais pôr o silicone em mim? Eu falei, olha, o que eu acho, a minha decisão foi muito pautada no público hoje que eu atendo, né? Não acho, vamos dizer assim, um pecado colocar prótese, não acho um crime, respeito a opção de cada um, que cada um faz diante de uma cirurgia estética, né? Eu acho que talvez essa decisão ela tem que ser um pouco mais embasada, muito mais pautada, muito mais esclarecida, né? Então, eu optei por causa realmente do meu público. Chegou um momento em que não fazia muito sentido, né, a gente, querendo ou não, ter um foco no trabalho no explante, em tratar muitas vezes pacientes que estão tendo problemas sérios com as próteses, como eu já vi, extrusão, rotação, dor, contratura e, por que não, sintomas autoimunes associados às próteses, né? Existe, gente, doença do silicone, síndrome ásia, existe. Toda paciente vai ter um desses problemas? Não. Não quer dizer que todo mundo vai ter problema, não quer dizer que todo mundo tem que tirar a prótese, mas a gente tem que pautar pelo bom senso. E a Ju bem sabe, na minha consulta eu sou muito claro. Eu falo, gente, a gente não pode garantir resultado, garantir melhoras, né, de sintomas, mas a gente tem que entender que a partir do momento em que você entende que na tua vida não tem mais espaço para prótese, talvez seja a hora de repensar e pensar a respeito do explante, né? Então eu tomei essa decisão de maneira talvez assim ousada, né, que causa um pouco de polêmica muitas vezes. Poxa, você é cirurgião plástico e não usa prótese? Sim, né? É uma escolha. Talvez a gente acerte em algumas escolhas, às vezes a gente erra, mas é na tentativa e erro que a gente tenta achar o melhor caminho Certo, para muito seguir em legal. frente. Eu, pessoalmente,
Adorei encontrar uma pessoa. Eu estava procurando isso e no Brasil, eu não sei, eu não visitei todos os cirurgiões, mas eu não encontrei um outro que tivesse feito essa opção, né? Eu vou aproveitar e vou responder uma questão aqui. Tem uma pessoa falando que tem muita vontade de fazer o explante, quer fazer, mas não tem peito nenhum, não tem nada. Então, eu vou contar para você que eu não tinha nada. Eu me lembro que no dia que eu cheguei na sala de cirurgia, o doutor William falou assim, nossa, você me fez ficar quebrando a cabeça à noite, que eu falei, meu Deus, tem pouca glândula. E no fim, assim, claro que o meu peito ficou pequeno, eu já tinha peito pequeno e milagre também não vai fazer. Mas ficou muito bonitinho, ficou muito... Então, se você sente que é o seu momento, porque eu acho que cada mulher tem seu momento, né? A gente não pode ir por influência, porque ouviu falar. A gente tem que pensar na gente, na nossa condição emocional, na nossa condição física, financeira, para tomar essa decisão. Mas por falta de peito, olha, menor que o meu, acho que não tinha, né? Ô, Ju, eu confesso que você foi um dos casos mais desafiadores mesmo, em que eu não desenvolvi uma técnica, mas tentei elaborar uma maneira de abordar casos parecidos com o seu, tá? Depois do teu caso, eu confesso que já vieram mais uns 5 casos em que durante a cirurgia a gente não faz nenhuma ressecção de pele prévia. Então eu faço tua cirurgia, retiro o teu implante e daí que eu vou começar a pensar em acomodar os tecidos mamários, mesmo que sejam poucos, né? Então, eu até brinco com o meu amigo Dr. Bruno Pieri, que sempre me ajuda em cirurgias, falei, olha, esse caso é um cut as you go, que a gente brinca, né? Corte o tecido de acordo conforme você for progredindo na cirurgia. Mas assim, eu não acredito que a paciente não tenha nada de tecido. Tem sim, né? Aquele tecido que, querendo ou não, a pele, a prótese distendeu a pele, gera um excesso de pele, um excesso de tecido, e aquilo ali a gente pode reutilizar, digamos assim, para preencher a tua mama, né? A Ju é um dos poucos casos em que a paciente é uma paciente que não tem nada de gordura, então a lipoenxertia não era uma opção. Então, querendo ou não, eu utilizei o teu próprio tecido mamário para dar um formato mínimo na mama. Eu sempre pergunto para o paciente, falo, olha, você acha que uma mama pequena pode ser bonita? Se você achar que pode, e se você encarar isso como um fator positivo na tua cirurgia, seguimos em frente. Mas às vezes tem pacientes que olham alguns resultados, né, de pacientes minhas e falam assim, ah, doutor, eu achei muito pequeno. Eu falei, olha, então a tua decisão pelo explante talvez deva ser repensada, né? Então, eu acho que uma palavra que define muito bem o explante é o autoconhecimento. Se você se conhece suficientemente bem para, entendendo que a mama pequena vai te deixar feliz com o espelho, acho que a decisão está bem tomada. Uma das minhas maiores preocupações é aquele arrependimento, né? Se em algum momento você se arrependeu de ter colocado, não quero ser eu o responsável de você se arrepender por ter retirado. Porque daí eu acho que é uma confusão de sentimentos, tira, coloca, coloca, tira, e isso não faz bem para Com certeza. nenhuma cabeça, né? Então, hoje em casos como o da Ju, que é um pouco tecido mamário diante de uma prótese, hoje a gente tem algumas estratégias cirúrgicas para tentar deixar uma mama pequena, porém bonita, que é Sim. claro que é possível. Sim. Aqui tem vários comentários, o pessoal entrou na questão da prótese da Allergan, né? Do recall e tudo mais. Bem, em relação ao recall, gente, isso existe. Pelo que eu estudei, 52 mil mulheres ao longo aí desse tempo todo que não foram encontradas. Então, quem tem essa prótese da Allergan pode realmente até procurar, tirar mesmo, Se se informar, informar em procurar se primeiro informar. lugar. E tem coisas que a gente também não sabe, né? Eu descobri que a minha prótese, que era eurosilicone, ela está proibida no Brasil pela Anvisa agora, em 2020. É uma prótese mais antiga, mas com certeza também não era uma boa prótese, porque senão não estaria proibida hoje, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando essas coisas, site de Anvisa, enfim, procurando saber, mesmo antes de implantar, para quem tem essa intenção,
perguntar para o seu médico que prótese você vai colocar, qual que é a marca, perguntar quais os possíveis problemas, quais as vantagens, fazer a coisa de uma forma consciente, é importante, né? Porque é o que você falou, não é a questão de colocar ou não, é a Eu questão de acho que saber o sim. que se está fazendo, de ser uma escolha pensada, né? Olha, é quase que é muito frequente hoje no consultório aquela paciente que colocou e falou assim, doutor, hoje mesmo eu conversei com uma paciente, ela falou, doutor, eu não sei por que que eu coloquei. Eu gostava da minha mama, eu me deixei levar pelo momento, uma amiga minha colocou, eu achei bonito, em 2 semanas eu estava com a prótese no meu corpo. Então eu vejo que muitas vezes a decisão de colocar a prótese, até de fato colocar, ela é muito rápida, né? Então, por quê? Porque a gente está falando da cirurgia mais realizada no mundo da cirurgia plástica. E lembre-se, gente, a gente está no Brasil, o país da cirurgia plástica, né? Em números absolutos, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica, a gente só perde para os Estados Unidos, mas que é um país que tem um PIB muito maior, uma população muito maior. Então, digamos assim, proporcionalmente, nós somos o país que mais realiza cirurgia plástica no mundo. E a prótese é a principal delas. Então, o fato de colocar, algumas pacientes a gente fala assim, puxa, doutor, eu coloquei meio que porque minha cunhada colocou, eu vi, ficou bonito, mas depois eu me arrependi. No entanto, algumas às vezes demoram alguns anos para se arrepender, outras se arrependem logo em seguida. Eu acho que se essa decisão fosse um pouco mais embasada, mais cautelosa, talvez a gente teria menos arrependimentos. Poxa, é uma baita de uma sacanagem, né? Você talvez fazer uma cirurgia querendo elevar a autoestima, ficar mais feliz com a imagem que você vê diante do espelho e passado algum tempo você fala, puxa, me arrependi, né? É Com, uma frustração muito grande. Então, eu acho que essa escolha de colocar uma prótese, de colocar um implante, ela deve ser com muito bem certeza. pensada. E os números estão subindo muito, né? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos quantos implantes você tem feito por mês? Para a gente ter uma ideia do volume disso hoje. Ô, Ju, assim, quando eu comecei lá em 2017, eu lembro bem, nome, sobrenome, nome completo da minha primeira paciente que eu realizei o explante. Foi em abril de 2017. Na época, uma amiga minha chamada Carla Keiko, que realizou o explante em São Paulo, na época, ela veio para Curitiba e falou assim, viu, tem um monte de pacientes querendo indicação, você faz? Eu falei, olha, nunca fiz, mas eu topo o desafio. Tecnicamente, é uma cirurgia simples, né? Algumas pessoas falam, doutor, me recomenda um especialista aqui, lá e acolá. Eu falo, gente, em teoria, não existe uma especialização para realizar o explante, né? A grande maioria dos cirurgiões plásticos tem habilidade técnica para realizar, e grande parte deles já realiza o explante. Converso com vários do país inteiro. Então, você pode ir no teu cirurgião verificar se ele se sente confortável em realizar esse procedimento. Mas assim, em 2017 era pouco, em 2018 houve um movimento um pouquinho maior, acredito que também alimentado pela onda do explante nos Estados Unidos e que com o tempo acabou reverberando no Brasil. Ano passado, diante do recall de algumas marcas, eu acho que aquela paciente que tinha uma prótese, não sabia, não se ligava o que tinha, ela começou a ler, pesquisar e verificar se o caso dela era uma prótese que deveria ficar tranquila, quietinha, ou valeria a pena investigar e até pensar em tirar ou trocar, né? Então, eu te digo que a média hoje tem sido de 3 a 5 implantes por semana, né? Alguns meses um pouco mais, alguns meses um pouco menos, mas tem se tornado uma rotina no meu dia a dia e ao contrário do que muitas pacientes pensam, gente, eu faço outras cirurgias, né? Eu faço lipoaspiração, eu faço cirurgia de face, faço abdominoplastia, né? Mas hoje, querendo ou não, o explante ele compreende mais de 90% do volume do meu Ah, consultório. que ótimo. E eu já ia te fazer uma segunda pergunta que eu ia te fazer, você respondeu, né? Então, em função desses recalls, a coisa tomou uma popularização assim maior, né? Tá, tá ótimo. Eu acho que sim, Ju. Até mesmo com relação ao recall, com relação ao linfoma, né? Então, a Hum, partir do momento em que você ouve falar que a prótese
pode gerar um tipo raro de câncer, que é o linfoma BI-ALCL, talvez aquela pulguinha atrás da orelha começa a coçar, né? Então, assim, gente, existe o Sim. linfoma? Existe, mas é uma doença rara, né? O tipo de prótese que você vai colocar, né? Então a gente tem que se informar cada vez mais. Hoje a informação está literalmente na palma da mão. Não é mais na Barça, que na época que eu fazia trabalho no colégio era na Barça, né? Eu Hoje a gente também. tem muito mais acesso à informação. Sim, muito bom. E agora vamos entrar no assunto principal dessa conversa. Gente, eu estou vendo as perguntas aqui e no final a gente vai responder um pouquinho mais, tá bom? Mas nesse momento, eu queria, Will, que você comentasse com a gente o que você tem visto em consultório de melhora real na vida dessas mulheres explantadas. O que mais se relata? Assim, olha, eu realmente fiz o explante e isso está acontecendo. Porque tem muita coisa que é especulação, que a gente não sabe se é ou se não é, né? O que você vê na realidade? Ô Ju, eu falo assim para todas as minhas pacientes, né? Não acredite em milagre. Né? Você pode falar até da tua experiência, mas eu vejo com muita frequência pacientes melhorando de cansaço crônico, dores musculares, artralgias, né? No consultório, uma paciente que já havia explantado e ela tinha o diagnóstico de Olha só. A sua conexão está muito ruim, está caindo bastante. Oi, tá me ouvindo? Oi, voltou?
Vamos esperar o doutor William entrar de novo? Gente, enquanto isso, eu quero ir comentando com vocês a respeito dos meus antes e depois, tá? Eles estão lá no... tanto no grupo do Silicone, quanto aqui no meu Instagram. Eu postei fotos. Naquelas fotos, o meu peito ainda tá um pouquinho inchado, tá um pouquinho maior do que ficou no resultado final, né? Agora ele tá um pouquinho menor, mas assim, com um formatinho, bonitinho. As cicatrizes estão melhorando, mas eu tenho colocado dentro do grupo do silicone, da doença do silicone, as fotos. Eu coloquei no início, eu coloquei com 1 mês, e agora no dia 19, eu vou fazer 2 meses de cirurgia. Eu vou colocar novamente as fotos para vocês lá no grupo. Aqui nas redes eu não estou colocando tanto para não ficar postando meus peitos de fora toda hora, né? Mas lá no grupo eu vou colocar tudo para vocês certinho, tá? Vamos ver aqui mais algumas perguntas que eu vou aproveitando e vendo se eu consigo responder para vocês. Aqui, ó. Como chama quando usa esse tecido extra para dar volume nas mamas? Se chama técnica do pedículo, tá? Que o Dr. William chama de técnica do pedículo. Estou mandando aqui mais uma solicitação para ele. Vamos ver se ele consegue voltar. Esperem um pouquinho que ele vai conseguir voltar sim. Enquanto isso, eu vou dando mais uma olhada aqui nas perguntas. Tá. Olha, gente, muitas pessoas relatando aqui, né? Aqui, no caso, vai ter reembolso. Olha, eu tô tentando, tá? Com o plano de saúde, juntei toda a documentação, mas não dei entrada ainda. Por conta de loucura de trabalho da vida, tá tudo na minha mesa, eu ainda vou dar entrada. Mas no meu caso, como eu tenho diagnóstico de síndrome ásia, eu fui ao reumatologista, pedi um laudo para ele de que eu precisava tirar o meu silicone para melhorar a minha doença autoimune, síndrome ásia, que é a doença do silicone, e eu tenho o laudo do reumato. Eu acredito que isso vai me ajudar na possibilidade do reembolso. Mas quando a gente não tem uma síndrome ásia diagnosticada, um câncer, alguma coisa, é mais difícil porque é considerado uma cirurgia estética e os planos de saúde não reembolsam nem a cirurgia estética, nem problemas causados por ela. Tem, acho que 2 pessoas no grupo do silicone que são advogadas, que estão se inteirando muito desse assunto. Aí precisa colocar lá na lupinha, ver se vocês encontram essas pessoas. E estão ajudando mulheres a conseguir esse reembolso. Quem tem próteses da Allergan, essa prótese do Recall, praticamente todas conseguem. Se você entrar, né, na justiça contra a Allergan, você consegue absolutamente tudo pago por eles. O relato é praticamente de 100%. Aí tem que ir atrás que consegue mesmo. Mas no caso de outras próteses, é um pouco mais difícil, tá? Vamos lá. Ah, tá. Sobre as próteses da Eurosilicone. Se você entrar no site da Anvisa e colocar na lupa Eurosilicone, vai vir ali tudo que a Anvisa bloqueou, né, no Brasil, da Eurosilicone. E as próteses mamárias estão proibidas no Brasil, tá? Elas estão como próteses perigosas à saúde mesmo, neste momento, inclusive, tá? Ah, tá. Aqui uma pergunta bem legal. Quais as melhoras que eu tive após o explante? Olha, meu ciclo menstrual... Gente, há anos eu sofria com ciclo menstrual. Isso foi uma das coisas mais importantes para mim. Eu menstruava bastante por conta da minha alimentação, que eu sou vegana, como extremamente saudável, só comida natural, eu trabalho com isso. Eu já consegui muitas melhoras ao longo dos anos com o meu ciclo menstrual. Mas eu menstruava mais ou menos a cada 21 dias, o que quem é mulher sabe que é terrível, e tinha um fluxo ainda mais intenso do que o normal. O meu ciclo já foi para 28 dias. Eu tenho praticamente 2 ciclos aconteceram depois do explante. E eu já vi essa diferença de ir para 28 dias e o fluxo já diminuiu. Eu acredito que isso vai melhorar também com o tempo. Dor nas articulações e dor na panturrilha
Quando eu saí da cirurgia, já tinha assumido uma dor na panturrilha que me acompanhava há anos. Algumas manchas de pele do meu rosto também melhoraram muito, praticamente sumiram, assim, minha qualidade de pele e cabelo melhorou bastante. E o ânimo, né? Me sinto um pouco mais animada, apesar de que eu tenho muita energia por causa da alimentação viva. Mas de manhã, quem tem doença autoimune, quando acorda de manhã, tem um pouco de dor, assim, é um pouco mais complicado de sair da cama. Eu senti, assim, que eu tenho acordado bem melhor, bem mais disposta, sabe? Quando você levanta da cama e vai, assim, sem nenhuma questão. Deixa eu tentar mais uma vez chamar aqui o Dr. William, mas eu acho que ele está com a internet dele comprometida, mas ele está tentando entrar, gente. Vamos lá. Voltei? Opa! Voltou. Oi! Achei que Que não ia bom, voltar né? mais. Que bom que você conseguiu voltar. Aí, ó, cadê o Dr. William? Tá aqui o Dr. William. Voltei, gente. Desculpa aí, falhas técnicas. Então, Então, a gente Ju, estava falando seguindo. dos benefícios, né? Eu acho que assim, ó, eu já vi, eu vejo melhora, né? Volto a falar, gente, é igual bruxa, né? Cadê a minha paciente Cláudia? Como é que é? A gente não acredita em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então, assim, você pode até não acreditar, algumas pacientes, alguns colegas, na doença e tudo mais, mas que existe uma melhora importante de sintoma, existe. Mas, gente, eu não consigo prometer, né? Eu não consigo falar assim, ah, Ju, no teu caso você vai melhorar 10% da dor na perna, 20% da tua pele, não consigo. Mas eu tenho muitos exemplos. Essa semana mesmo veio uma paciente no consultório, 10 meses depois do explante, e daí eu deixo muito eu não gosto de pressionar e nem cobrar nada, mas falei, como é que você tá? Para a paciente. Ela falou, doutor, eu estou muito melhor, né? Eu sentia um desconforto na mama, que hoje eu não sinto. Hoje eu tenho disposição para ir na academia, algo que eu não gostava. Eu tinha uma mancha de psoríase no couro cabeludo que desapareceu. Então, assim, existe uma melhora. Mas, às vezes, a paciente tem uma necessidade, uma vontade de ficar com aquela prótese, né? Veja, uma vez uma paciente veio no consultório 15 anos de prótese, uma prótese com uma contratura importante, com uma deformidade importante. Eu falei, olha, para a gente fazer esse explante, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo, vai ficar mais ou menos assim. Ela olhou, falou assim, doutor, obrigado pela explicação, eu acho que para o meu corpo provavelmente é melhor eu ficar sem, mas meu psicológico não está preparado para explantar. Então eu falei, então troca, põe outra, né? Veja uma opção. Eu acho que quando a pessoa tem essa consciência, é muito melhor. Não é porque está todo mundo explantando que eu vou explantar. Não é porque não está todo mundo. Uhum. Muito bom. Isso é muito importante, né? Porque às vezes você vai corrigir uma, sei lá, por exemplo, eu fui diagnosticada com a síndrome ásia, mas se eu não estivesse pronta na parte emocional, psicologicamente para essa cirurgia, talvez o que a gente fala, né? Descobre um santo e cobre um santo e descobre outro, porque talvez eu ficasse tão mal emocionalmente que isso me gerasse doença também, né? Eu acho que essa parte de estar pronta, a cabeça estar pronta para o explante, é fundamental. E Tá me uma ouvindo, outra Ju? coisa, agora eu vou entrar. Oi? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora eu ouvi. Agora voltou. Olha, tem uma pergunta aqui. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, A conexão está bem ruim. Ju, tô te ouvindo. Pode seguir. Olha, tem uma pergunta aqui, eu não sei nem o que significa isso. Vou passar para você. Doutor William, já teve paciente com um diagnóstico de granuloma anular? Não, não, nunca tive. Nunca tive. Tá. Muitas coisas de granuloma podem representar uma reação inflamatória contra
o silicone, mas anular eu nunca vi, não. Não sei também o que é, Ju. Beleza, então tá bom. Agora eu quero entrar um pouquinho aqui no meu mundo, né? Quando eu explantei, uma das coisas que eu percebi foi que aconteceu um emagrecimento quase que instantâneo. Eu emagreci uns 3 ou 4 quilos. Eu não estava desejando isso, mas adorei porque eu tenho uma coisa com a magreza. Eu tive problema com peso a vida inteira, então eu amo ser magrela, assim, com os ossos aparecendo. Então eu fiquei feliz, tá tudo bem. E eu tenho relatos de algumas colegas que fizeram o explante e também perderam peso e depois ficaram mais magras. Você ouve esse relato também que influencia no peso? Já vi, e eu tenho um caso bem peculiar que me chamou muita atenção. Foi uma paciente que emagreceu 13 quilos após o explante e ela falou para mim, William, eu não quero mais emagrecer. Gente, pelo amor de Deus, implantado não emagrece, tá, Ju? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tive uma paciente que emagreceu 13 quilos. O grande problema, vamos dizer, disso é porque ela gerou uma flacidez residual, né? Então agora a gente está programando de talvez tirar um pouco de pele a mais, tudo mais. Eu falei, pelo amor de Deus, para de emagrecer, porque daí você acaba perdendo o resultado também estético da cirurgia. Então, até pensando, algumas pacientes perguntam, doutor, eu preciso emagrecer para operar? Eu acredito que o peso estável é o ideal, né? Eu sempre fui magro, Ju, na verdade, na minha adolescência isso me incomodava bastante, hoje, tranquilo, né? Sempre magro, e eu sei que algumas pacientes tratam que acabam perdendo si da cirurgia, da mamoplastia, né? Então, se possível, tentar emagrecer antes, gente, de operar melhor, tá? Porque sobra mais pele, tira mais flacidez e o resultado fica mais duradouro. Muito legal, porque assim, às vezes a gente fica numa ansiedade, né, quando decide explantar e quer fazer, mas você se perder muito peso, até pode ter um custo maior depois, de ter que quase que refazer a cirurgia ali por conta da perda de resultado, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Cuidado, gente. Eu acho Aqui que tem uma outra pergunta. Pode falar, pode continuar. não, eu acho que pensando em cirurgia Tem uma plástica, outra pergunta. tá um delay, ô Ju, mas deixa eu falar. Eu acho que pensando em cirurgia plástica, é sempre importante a gente considerar que o peso deva estar estável, né? No sentido de que a gente tenha que o resultado estético perdure um pouco mais de tempo. Mas é normal mudar peso depois da cirurgia. Geralmente, depois de uma lipo, os pacientes engordam um pouquinho, tá? Geralmente, depois de uma lipo, engorda, não emagrece. Uhum. Certo. Gente, então, ó, vocês têm que fazer assim. Passa comigo primeiro, emagrece, depois vai fazer a cirurgia com o doutor William e dá tudo certo. A Júlia está perguntando aqui a questão de pessoas celíacas. Se tem muitas pessoas celíacas que te procuram para explantar com a intenção de melhora nessa questão. Especificamente, devido a essa intolerância ao glúten, não. Eu acredito que a decisão para o explante, ela deve ser pautada em que, então tá bom, melhorou a doença celíaca, melhorou a intolerância à lactose, ótimo. Mas eu acho que isso não deve ser o principal fator, né, para pensar em explantar, não. Certo, ótimo. Olha, tem uma pessoa perguntando aqui se não é possível tirar a cápsula. Existe algum caso em que não é possível tirar a cápsula, que ela tem que ficar lá? Existe, Ju. Às vezes
veja, gente, a retirada da cápsula, existe uma tentativa, né? É crime deixar a cápsula? É um erro médico deixar a cápsula? Não. Talvez seja interessante sempre discutir com o seu médico a respeito da cápsula, né? O que a gente tem que tentar levar em consideração é que a cápsula é um processo inflamatório local e deve ser Certo. E, nossa, tem tantas perguntas aqui, vamos ver se a gente dá conta. É, estão perguntando também sobre a questão de tireoide. Eu estou te ouvindo cortando, mas está dando para compreender. o pessoal está questionando que está mudo, está me ouvindo? Tá ruim a conexão, mas eu consigo te ouvir. Com um delayzinho, mas eu consigo. Tem uma pessoa perguntando em relação à glândula tireoide. Está dizendo que ela não tem tireoide. A pergunta veio acima e agora veio de novo, mas eu não acho que não completou aqui. Talvez em relação a não ter tireoide, isso tem alguma coisa a ver com o explante? Pode melhorar, enfim. Então, o seu, todos estão dizendo que tá mudando. Acho que é você tentar sair e entrar de novo. Gente, só um minutinho, tá? Pedir para ele sair e entrar de novo. A gente tem ainda uns 20 minutinhos com ele. Então, vamos lá. Tá entrando aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele volta com som. Pode ser que estivesse acabando a bateria do celular dele. E... Voltei. Estão me ouvindo? Gente, por favor, digita se vocês estão conseguindo ouvir o Dr. William. Fala aí, pessoal. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Vamos fazer uma nova live. Estão falando, tá bom, a gente faz uma nova live, não tem problema. Então, eu entendi agora a pergunta da tireoide. Se o fato de colocar próteses pode piorar a saúde da pessoa que não tem a glândula tireoide. Nossa, isso eu vou ter que estudar, na verdade, tá? Mas não sei, uma pergunta bem interessante, mas não sei te dizer, gente. Eu acho que, assim, ó, o que eu acho que a gente tem que pautar, vamos lá, algumas doenças de tireoide são doenças autoimunes, né? Então, talvez valha a pena, você que tem talvez uma doença de tireoide autoimune, alguma doença autoimune, antes de colocar a prótese, talvez tentar entender isso melhor, se pode haver alguma implicação nisso. Eu acho que prótese não é para todo mundo, mas explante também não é para todo mundo. Então, volta naquilo que a gente estava falando, e basear bem essa tomada de decisão de pôr a prótese, né? Gente, pôr prótese não é ir lá e cortar o cabelo, entendeu? É uma cirurgia, tem riscos. E a gente bem sabe que depois, se for trocar, se for tirar, é uma cirurgia mais arriscada ainda. Então, ter bastante consciência na hora de pensar em colocar ou até mesmo de tirar a prótese.
Com certeza. A Eva está contando aqui para gente que ela só tem a metade da glândula tireoide e que após o explante ela conseguiu controlar. Então a gente tem aqui um caso prático, que não significa que vai acontecer com todo mundo, mas é um exemplo, né? E uma outra questão é, na hora da cirurgia, tem como já tirar nódulos, se a pessoa tiver nódulos? Isso já é feito tudo de uma vez? Sim, 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 com certeza. Alguns nódulos suspeitos, por exemplo, geralmente tem uma classificação, né, para o nódulo ser suspeito ou não. Quando há o nódulo BIRADS 3, a gente tenta retirar durante a cirurgia. Mas veja, o BIRADS 3 é um nódulo que provavelmente é benigno. E que se não for possível a retirada durante a cirurgia, você pode fazer um acompanhamento semestral. Um nódulo BIRADS 4, que é uma categoria radiológica um pouco maior, necessita fazer uma biópsia antes de operar. Então, assim, depende do nódulo. Algumas pacientes vêm assim, doutor, eu estou com um monte de cisto na mama, tira para mim durante a cirurgia. Eu falei, gente, calma, né? Porque o fato de tirar, às vezes, não é tão simples assim. Às vezes, em pacientes que têm pouco tecido mamário, a gente tem que ir lá e procurar e lesar, machucar o tecido mamário à procura desse nódulo, pode ser algo importante, posso danificar o tecido mamário, que seria útil na hora de fazer uma reconstrução após o explante. Então, cautela. BIRADS 3, eu acho que vale a pena, às vezes até mesmo tatuar. Existe uma maneira de tatuar, guiado por ultrassom, e que durante a cirurgia a gente consegue retirar com mais tranquilidade e segurança. Uhum. Tá bem. A Cássia disse que não conseguiu ouvir a respeito da retirada das cápsulas. Doutor, ele explicou que não é um crime não retirar a cápsula, que eles fazem o possível para retirar, mas em alguns casos ela está muito aderida e realmente não tem como tirar tudo. Né? Na medida do possível, o ideal seria tirar. Exatamente. Exatamente, Ju. Na verdade, é uma grande polêmica a respeito disso, né? Porque, assim, o retirar cápsula, às vezes, pode gerar mais dano do que benefício. Em pacientes que têm uma cápsula muito aderida à região das costelas, uma cápsula mais difícil de ser retirada, a gente tem que tomar cuidado e pesar na hora ali se vale a pena tentar tirar essa cápsula ou não. Ótimo. A Cris está perguntando sobre ressonância. Ela não pode fazer ressonância. É possível explantar sem a realização da ressonância? Com certeza, com certeza. A ressonância é um ótimo exame para eu conseguir avaliar e planejar a cirurgia. Porque na ressonância a gente consegue ver a proporção de tecido mamário para a questão da prótese. Se existe uma proporção mamária pequena mama, grande, prótese grande, aí a gente tem que lançar mão de estratégias cirúrgicas como a gente fez no teu caso. Mas a avaliação da prótese, ela é muito boa através da ressonância. Mas se a paciente não pode fazer ressonância, ok, vamos fazer um ultrassom, uma mamografia e tentar investigar e descartar qualquer nódulo para poder operar com segurança. Mas não é obrigatória a ressonância, mas sempre que possível é bem interessante fazer antes de operar. Uhum. Ótimo. Eu queria que você desse algumas dicas de por que caminhos uma pessoa deve ir, o que ela deve pensar antes de tomar a decisão final do explante. Ju, eu acho que, assim, né, a paciente que opta para ficar sem a prótese, eu costumo falar que é uma mudança de estilo de vida. Veja, você, né, um estilo de vida aí que mudou muito nos últimos anos, conforme você me falou, questão da saúde, da alimentação. Aí você olha e fala, ok, o que essa prótese combina no meu estilo de vida atual e futuro? Então, quando a paciente chega a essa conclusão de que tirar a prótese é uma mudança de estilo de vida, tirar a prótese é algo que ela realmente quer, muitas vezes, independendo do resultado estético, mas aí cabe a mim, né? Falar, olha, o resultado estético é assim, assim, assado, será que você está pronta para isso? Eu falo que às vezes, eu falo, não, olha, tem paciente que eu falo, olha, acho que você não está preparada para explantar no momento. Você tem que trabalhar um pouco mais a questão do resultado estético, trabalhar um pouco mais se esse é o momento ideal para você explantar mesmo ou não. Então, teve até uma paciente essa semana que falou assim, doutor, eu acho que eu vou cor uma menor e depois eu vou explantar. Eu falei, não, tudo bem, né? É uma opção, é um desmame, digamos assim. Mas eu acho que a decisão de explantar, ela é muito baseada
no principal fato. Eu não quero ter mais a prótese dentro do meu corpo, né? Eu não quero operar a minha mama a cada 10, 12 anos. Eu quero, vamos dizer assim, me libertar dessa necessidade obrigatória de operar a mama de tempos em tempos. Então, assim, sem polemizar, sem demonizar as próteses. Eu acho que vale um ho'oponopono aí. Sou grato, né? Agradeço a prótese. Ela cumpriu um papel dentro da minha vida, foi importante. Pronto, o nosso ciclo se encerra aqui. Então, entender que esse ciclo está se encerrando e você não quer mais aquela prótese na tua vida, eu acho que é o fator principal. Claro, existe a síndrome ásia, claro, existe a doença silicone, contratura, ruptura, linfoma, existe tudo isso, gente. Mas se você, em algum momento, entender que você não pode ficar sem a prótese, quem sou eu para falar, olha, vamos tirar essa prótese, que essa prótese está te matando? Não é bem assim, não é bem assim. Então, algumas pacientes vêm com aquela expectativa de que explantar vai resolver todos os problemas da vida. E a gente sabe que não é assim. A gente tem que, igual você falou, tomar muito cuidado com essa decisão, porque às vezes a gente está cavando um buraco maior do que você já está. Com certeza, concordo plenamente. Eu pensei muito antes de retirar, pesquisei muito. Inclusive eu quero dar uma dica para quem quer retirar, que me ajudou muito. Tem um perfil no Instagram que se chama Peito P. E lá tem a foto de um monte de mulheres, assim, sem peito nenhum. E super lindas. Isso me deu muita força, porque eu ficava vendo como a gente pode ser bonita sem essa imposição social, cultural, de ter um peito grande, né? E aquilo aí me ajudou muito, porque eu comecei a achar elas tão lindas. Eu falei, eu vou ficar linda também e pronto. Tem pessoal, algumas pessoas falam assim, William, será que não é uma moda tirar a implante, né? Da mesma maneira que existe a moda de colocar implante, agora tirar. Eu acho que não é moda, né? Aquela paciente que talvez tire por moda, pela moda, digamos assim, esteja tirando pelo motivo errado. Claro que quem disse que para você ter a mama bonita você precisa de uma prótese? Quem disse que para você ter o corpo sensual você precisa ter a mama grande? Aí eu tento sempre me referir a algumas atrizes famosas, por que não, que têm a mama pequena e não por isso deixam de ser mais ou menos bonitas, né? Então, eu pergunto assim, poxa, Ju, você já pintou teu cabelo de vermelho alguma vez? Já. Por que ele não é vermelho ainda mais? Por que ele não é mais vermelho? Sim, passou, né? Foi uma fase. Passou. A prótese também pode ser uma fase da tua vida que passou. Quem disse que cabelo vermelho combina com toda mulher? Ou então a prótese combina com todo o corpo? Então, tentar entender isso para cada uma que entende que existe a possibilidade de explantar, eu acho que é muito importante. Com certeza. Gente, a gente tá falando aqui dessa questão, né, da autoaceitação. Eu vou contar uma coisa muito engraçada. Ai, meu Deus, agora eu vou entrar na intimidade da minha vida na rede social, mas vamos que vamos. Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, porque o meu companheiro, ele no começo eu mostrava as fotos das explantadas, ele falava, ai, amor, vai ficar um pouco estranho, né? E eu, pois você vai ter que me amar assim. E depois que eu fiz, gente, ele tá amando. Ai, mas que peitinho bonitinho, mas ficou muito lindo. E fica lá amando meus peitos. É uma novidade, né? É uma novidade. E ele falou que legal ser natural. Ele percebeu como era ruim pegar naquela borracha, naquele silicone, sei lá. Então, eu achei muito engraçado. Como a reação foi uma reação que eu mesma não esperava. Foi extremamente positiva. Não digo que vai acontecer isso com todo mundo, né? Mas no meu caso, foi sensacional, assim. Com certeza, com certeza. Agora, queria que você contasse um pouquinho pra gente o que dá para fazer no pré-operatório para ajudar na cirurgia. Vamos falar de 3 coisas. Primeiro, alguma suplementação, vitaminas, alguma coisa que possa fortalecer, que possa facilitar a cicatrização, enfim, que de alguma forma ajude na cirurgia? Ju, assim, eu acho essa parte de alimentação você fala melhor do que eu, tá? Mas eu acredito que ter uma dieta equilibrada, saudável, praticar atividade física, ter uma vida equilibrada vai ajudar
no pré, no pós e sempre na vida, né? Até a minha esposa, endocrinologista, fala, se a paciente tem uma dieta equilibrada, claro, a gente vai dosar vitamina B12, ferro, fetina, se precisar repor antes, a gente repõe, mas se tiver uma dieta equilibrada, consciente, adequada, ela não vai precisar suplementar, né? Eu devo uma visita à doutora Maite César, que é uma nutróloga aqui de Curitiba, trabalha com medicina integrativa. Então, assim, da gente tentar entender como é que a gente pode trabalhar no pré e no pós. A Feng, que é uma cirurgiã bastante renomada dos Estados Unidos na questão do explante, ela tem todo um pré e pós, assim, bem estruturado, mas eu confesso que eu não sei se há muito embasamento científico nisso tudo. Mas eu acho que tudo que vem somar, agregar, a melhorar uma recuperação, principalmente um pós-operatório, eu acho fundamental, né? Eu acho que é importante ter uma vida saudável. Seja ela seja vegana crudívora, seja low carb, seja, né? Eu acho que é importante cuidar da saúde. A gente tem várias maneiras de cuidar da saúde, né? Então, acho que isso é importante, cuidar da saúde. Não achar que vai operar e vai ficar tomando Coca-Cola e vai dar tudo certo, entendeu? Acho que a gente tem um pouco de cautela nisso tudo. Tá certo. Então, assim, envolvendo tudo, né? Tem que cuidar da alimentação, tem que olhar os exames para ver se precisa suplementar alguma coisa. E é legal olhar isso com um pouco de antecedência, né? Porque se precisar suplementar, não vai suplementar e no dia seguinte isso tá ok no sangue. Vai ter que ter um período, né, para o corpo absorver isso. Exatamente. Em alguns casos, por exemplo, que repõe ferro, né? Às vezes a gente tem que fazer uma reposição endovenosa de ferro, uma reposição intramuscular de vitamina B12. Então, é importante ter esses fatores bem equilibrados, porque eles vão ser fundamentais na cicatrização. Por exemplo, uma reserva baixa de ferro, caso haja um sangramento, a gente vai ter complicações. Então, tentar prevenir uma complicação indesejada. Claro, técnica cirúrgica a gente vai fazer o máximo possível ali na questão do intraoperatório, mas se preparar para a cirurgia e cuidar no pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia. Eu costumo falar, a parte fácil eu fiz, agora é com você, né? Cuidar de não mexer o braço, cuidar da cicatriz, cuidar da alimentação, se hidratar bem, cuidar da perna para não fazer trombose, né? Usar meia 30 dias. Então, gente, eu acho que essa parte de recuperação muitas vezes é a parte mais difícil da cirurgia. Porque depende exclusivamente do paciente, né? Ele não está mais na sua mão. Ele tem que se cuidar. E eu vejo que as pessoas tiram a meia bem antes. Eu usei acho que 25 dias. Não vou mentir que usei os 30, porque comecei a fazer um calor. Eu falei, ai, não aguento mais essa meia. Aí, com 25 dias, eu abandonei ela. Falei, deu pra mim. Mas eu usei, fui firme. Na verdade, a meia é sempre uma polêmica, porque todas vêm no consultório. Ah, doutor, tirei hoje para lavar. Aham, tirou hoje para lavar. Sei, né? Todas vêm no consultório falando que a meia tirou para lavar. Tá. Só hoje, né? Na verdade, eu sei que é difícil, gente. A gente está passando uma onda de calor bem importante aqui em Curitiba, em São Paulo também. Então, sim, nesse pós-operatório de agora, com meia, modelador, sutiã cirúrgico, uau, é chato. Eu sei que é chato. Não é fácil. O sutiã cirúrgico, uns 2 meses, assim, após a cirurgia? Eu falo que tem uma regrinha, assim, que eu costumo falar. 1 mês direto, segundo mês para dormir, terceiro mês de vez em quando. Mas, assim, tem paciente que às vezes faz alergia, né? Faz algumas alterações cutâneas por causa do tecido do sutiã cirúrgico. Algumas pacientes têm muito calor, né? Então, a gente tem que adaptar. Tem paciente que está com 1 semana e já está tudo desinchado. Então, para que usar aquele sutiã cirúrgico por 3 meses? Mas ele ajuda. Ele ajuda ali a apertar, comprimir, ajuda a mama a colar de volta, a cicatrizar junto do tórax. Porque logo depois que a gente tirou o implante, ali fica um vazio. Aí que vem a função do dreno. Tirou o dreno, e aí? A gente tem que apertar, fazer drenagem e esperar que aquilo ali se cicatrize bem. Maravilha. Gente, olha, estamos com pouquíssimo tempo, acho que mais uns 2 ou 3 minutos, então eu só vou fazer essa pergunta do dreno, que a gente acabou de falar do dreno, né? Estão perguntando aqui por que você usa o dreno como um procedimento padrão e muitos cirurgiões nem usam ou usam parcialmente. Eu acho que não há uma obrigatoriedade do dreno.
Eu confesso que no início eu não usava o dreno de rotina, no entanto, eu tive alguns casos de sangramento e não que o dreno evite o sangramento, calma, mas o dreno me ajuda a monitorizar. Quem faz, verifica ali que nos cirurgias sai bastante líquido, bastante sangue da região onde estava o implante. Então, aquele líquido, se não tem o dreno, o teu corpo que é obrigado a absorver. Então, querendo ou não, sofre um pouquinho mais de edema ali no começo. Gente, dreno é mais difícil porque eu tenho que colocar, é mais desconfortável porque eu tenho que tirar. Eu não coloco porque eu quero, não. É que eu coloco porque realmente eu acredito que ele faz a diferença na recuperação pós-operatória. Incomoda, e eu confesso para você que depois que eu adotei o dreno como rotina e um curativo bem comprimido, meus índices de hematoma, de sangramento no pós-operatório, diminuíram consideravelmente. Então, é difícil. Aí, seguindo alguns cirurgiões de fora do país, eles utilizam também com frequência. Não é obrigatório, gente, não é obrigatório. Mas na minha rotina hoje, eu verifico que eu consegui minimizar minha complicação, meus índices de complicação com o dreno. Sim. Então foi mais uma questão também prática, né? Além das pesquisas, você viu ali na vida mesmo que tinha um resultado melhor com o dreno. E acho que isso é tão importante, né? O que a gente vê no dia a dia. É o que vale mesmo, ainda mais você que tem um número de cirurgias muito considerável, então o que você vê em pós-operatório tem um valor muito grande. Muito bom. Tinha mais uma pergunta aqui. Ah, que lindo, meu aluno deu. Amo minha professora que mudou minha vida. Te amo também. Ó, você plantou uma sementinha de brotos, porque hoje realmente broto não falta na minha dieta, né? Eu li o teu e-book, né? Ainda estou na fase de tentar fazer meus germinados e meus brotos com as crianças, mas ainda não consegui tempo para isso. Mas eu acho que é muito importante a gente tentar entender um pouco mais de alimentação e agregar isso para a vida como um todo. Sim. Eu ensinei o Dr. William a comer broto, gente. Que honra! Que honra! Olha, e aqui, ó, todo mundo pedindo para você ir. Vem para Vacaria, vem para o Rio Grande do Sul, vem para... Todo mundo quer o Dr. William, gente, mas não tem jeito. Ele já explicou que ele não vai, que tem que ir para Curitiba mesmo, que a vida é isso. Gente, eu assim, de coração mesmo, quando, né, Ju, vem você de outra cidade, a minha esposa até falou, poxa, mas como é que ela vem de São Paulo? Lá em São Paulo tem tanto médico bom, então assim, por que ela veio operar com você? Tipo, né? Não, mas é que quando a gente, eu vejo isso muito assim, é a questão da empatia, da confiança, né? De você confiar no que eu estou te contando e eu confiar no que você está me falando. Eu acho que quando existe essa reciprocidade, está estabelecida a relação médico-paciente. Então, fala aí pro maridão aí que falou assim, ó, casada com ele, mas quando eu te opero, casou comigo, né? Porque, querendo ou não, eu sou responsável, eu vou cuidar de você, se tiver alguma complicação, eu que vou ter que resolver. Então, esse link, essa relação, ela tem que ser de extrema confiança, né? Diante de um resultado, talvez não tão bom, diante de uma complicação, muitas vezes simples, mas que pode ser uma complicação grave,